Gravando? Graças e paz, irmãos. Amém. Quero convidar todos para abrirmos juntos a palavra do nosso Deus, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos fazer leitura de apenas 3 versículos. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Os irmãos encontraram? Mateus 6, 19 a 21. A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém. Vamos buscar mais uma vez o nosso Deus em oração. Ó Pai, estamos agora reunidos nesse momento tão importante. Esse momento sublime, ó Deus, do teu culto, do teu sagrado dia para a exposição da tua palavra inerrante, da tua escritura que é infalível, das palavras que procedem de ti, que por meio dos seus santos filhos no passado, o Senhor decidiu revelar, escrever toda para nós. Ó Pai, reconhecemos que não estamos diante de palavras de homens, não estamos diante de livros comuns de sabedoria, mas estamos diante da palavra viva e eficaz. Da palavra que procede da tua boca, ó Deus. Da palavra que procede do Senhor do universo, do Criador, do Altíssimo. E por isso reconhecemos também, Pai, que em nós não temos a condição de compreender a profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria que vem de ti, ó Deus. Se o Senhor não nos ajudar, não compreenderemos. É por isso que nessa manhã nós nos voltamos a ti mais uma vez em oração, rogando, implorando, Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor ilumine os nossos corações para que entendamos a beleza suprema da tua palavra, para que ela penetre os nossos corações, para que, como a chuva que molha a terra e faz com que os frutos sejam dados pelas plantas, que as folhas cresçam e se tornem férteis, que a tua palavra regue os nossos corações e as nossas mentes, para que frutifiquemos para ti, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço que nada que venha a ser dito aqui nessa manhã, que seja preceitos ou palavras de homens, mas que procedam de ti, ó Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus nos ajuda. Amém. Meus queridos irmãos, estamos mais uma vez agora diante da perfeita pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Sermão da Montanha é o maior sermão pregado pelo Mestre. E o texto que nós apreciaremos com total reverência, e eu te peço que você esteja atento em cada palavra que dita com santo temor, não a mim, mas ao Deus que se faz presente nessa manhã aqui, o Senhor do Universo. Suas palavras nesse texto dessa manhã, ela nos faz alertas com ensinos importantíssimos para as nossas vidas práticas. Esses alertas
que o Senhor faz são dados para nós em nossa totalidade, aos nossos corações, aos nossos olhos, aos nossos espíritos e mentes. Esses alertas trazem consequências eternas para a vida daqueles que seguem ou que infelizmente não seguem o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero desde já convidar você para esse momento de introdução a abrir comigo o texto que se encontra no capítulo 13 também de Mateus, no versículo 44. Capítulo 13 de Mateus, no versículo 44. Nesse capítulo, o Senhor faz uma série de parábolas sobre o reino de Deus. Ele faz muitas parábolas ensinando sobre o que é o reino de Deus, em que consiste a riqueza da grandiosidade do reino que nos é apresentado pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo. E o Senhor faz essa parábola, e eu peço que você esteja muito atento para cada palavra que ele diz. Apenas o versículo 44 diz, palavras do Senhor Jesus Cristo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Senhor, meus irmãos, em sua infinita sabedoria, ele consegue, em pouquíssimas palavras, ilustrar para nós a preciosidade, o valor incomensurável de seu reino. A parábola ensinada por ele é um comparativo do que acontece com um homem que teve o seu peito rasgado com amor e teve o seu coração antigo, me refiro àquele que é de pedra, que estava amortecido, que estava podre, teve esse coração removido pelo Espírito Santo. Aquele que não podia ver, que não podia enxergar as riquezas do reino de Deus. Aquele coração estava em trevas, foi totalmente removido pelo poder do Espírito de Deus. Depois o Divino Espírito lhe colocou um coração de carne no lugar, um coração vivo, um coração alegre, pulsante dentro daquele homem. E não somente isso, ele decidiu fazer morada naquele coração. Agora ele podia verdadeiramente bombear o sangue da vida para todo o corpo. Ele podia agora ter a energia e a disposição santa para ver. Ele abriu os olhos daquele agraciado homem que encontrou o tesouro. E ele viu o maior e mais magnífico tesouro já encontrado na terra. E ele se impressionou com a beleza daquele tesouro. Aquele tesouro não era feito pelo ouro puro de Ofir, nem pela prata totalmente pura, nem pelas pedras mais preciosas que já foram encontradas aqui na terra. Aquele tesouro não tinha essa natureza. Mas a luz que irradiava dele, ao vir ao mundo, ilumina todo homem. Era o tesouro dos atos do Senhor, que havia agora sido descortinado, revelado. Não havia mais um véu que o impedia de enxergar. Ele agora via, e aquele afortunado homem podia crer, porque lhe foi revelado. Por isso o Senhor, em tão poucas palavras, conta qual foi a atitude, qual foi o sentimento daquele homem ao descobrir tamanha riqueza e singular luz que brilhava e iluminava tudo. Ele que transbordava de alegria, como o texto diz, saiu às pressas para vender
absolutamente tudo o que tinha e poder comprar o campo onde aquele tesouro estava guardado. Esse foi certamente o melhor negócio de sua vida. E com vida me refiro a toda a eternidade. A partir de agora, o seu coração tinha uma morada naquele tesouro. E também era uma morada, vejam só. Mas por quê? O que havia dentro daquele baú de tão especial que não chamava a atenção dos outros homens? O que há naquele campo de tão precioso que não podia ser acessado pelos homens comuns? Que só aquele agraciado homem pôde ver e se desfazer de tudo que tinha, porque aquele era o tesouro mais importante. A resposta, meus queridos irmãos, é a gloriosa obra de Deus que permeia toda a história. Aquele homem sabia que, por mais dinheiro que tivesse, por maior que fosse a sua riqueza, ele logo estaria diante do grande trono branco do juiz para prestar contas por todos os seus atos. Ele sabia que não tinha nada que ele pudesse fazer, que a riqueza que possuía não lhe ajudaria em nada, pois ele era culpado. Como todos os demais homens que dia após dia desperdiçam as suas energias e os seus recursos com o pecado que afronta o santo Deus. Como diz o antigo e conhecido hino cristão, esse foi o seu sentimento. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Foi esse sentimento que tomou conta daquele homem. Ele estava sufocado pelo seu pecado. No martelo do juiz, que logo baixaria dando a sentença, soaria com aquele estalo de madeira a condenação, e ele ficaria totalmente desamparado. O Divino Espírito, meus irmãos, o alertou para tão grande fracasso em sua vida. E as palavras de Cristo ecoaram em seu coração. E ele ouviu o que está escrito em Marcos 8,36, que diz: que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essas palavras ecoaram em seu coração quando o Espírito lhe abriu os olhos para enxergar o tesouro de Deus. E o bondoso Deus o fez ver e contemplar a riqueza da graça do tesouro. O chamado irresistível do Mestre que dizia: venha! E lá estava o precioso reino dos céus oferecido a ele de graça. O perdão dos seus pecados, a sua dívida paga em Cristo. Ele viu os atos de Deus. Ele contemplou a cruz e viu o Messias pendurado no madeiro com o nosso escrito de dívida, com o seu próprio escrito de dívida sendo pago. Ele viu que a única solução para toda a sua vida de soluções, estava em Cristo. O tesouro perfeito. A riqueza mais excelente, a maior preciosidade que nenhum tesouro terreno pode ter. O martelo do juiz certamente soaria, mas não mais a sua condenação. Em Cristo ele estava absolvido. Em Cristo ele estava justificado do seu erro e Deus bateria o martelo porque ele é bom e misericordioso. Então, e só então, ele pôde cantar a estrofe inteira daquele antigo hino, que a princípio diz: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. E o final diz: apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Ele contemplou a cruz e foi nela que ele viu seus pecados castigados em Cristo. Esse era o motivo do seu coração transbordante de alegria. Esse foi o motivo pelo qual ele vendeu tudo o que tinha e se agarrou ao maior dos tesouros, a salvação que encontrou somente em Cristo.
esse mesmo tesouro, o mesmíssimo tesouro, está agora acessível para nós, para você. Pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, todos podemos abraçar a salvação pela fé. Assim como o apóstolo Paulo, que agiu semelhante àquele homem quando viu o tesouro sendo descortinado diante de seus olhos, que estavam cegos, por sinal. Aquele homem e a sua conclusão foram semelhantes à de Paulo, como está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Filipenses 3, 8 e 9. Depois de descobrir tão grande tesouro, depois de ver o reino de Deus e as suas virtudes, e a riqueza que está preparada para nós, a riqueza que estava preparada para todo aquele que crê, essa é a conclusão. Filipenses 3, 8 e 9 diz assim: na verdade, considero tudo como perda, como aquele homem que não levou em conta nada mais do que tinha, pois ele queria aquele tesouro. Paulo considerava tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e mais, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Enquanto não tivermos todas as coisas sem valor, como perda e como lixo, nós nunca conheceremos verdadeiramente a riqueza e a grandiosidade do reino de Deus. Porque nele há valor real e permanente. Depois de conhecermos a profundidade infinita do reino de Deus, da sua justiça, do seu amor, da sua misericórdia sem fim e da glória que está agora acessível a nós pela fé. Se você tão somente crê, o tesouro de Deus também se revela para você. E Cristo te chama para que você o possua a herança de Deus pela eternidade nos céus. Então o Senhor Jesus, no texto dessa manhã, faz o seu primeiro alerta depois de apresentar tamanha riqueza para nós. Em primeiro lugar, esse é um alerta de perigo e de cuidado. É um alerta de perigo e de cuidado. Eu peço aos irmãos que voltem ao texto dessa manhã e que estejam atentos a cada palavra que mencionada. Versículo 19 diz, Mateus 6,19, diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Esse é o grande alerta que o mestre faz. Esse é um alerta de perigo, de iminente perigo. Perigo da perda de tudo, de você não ter nada. E eu começo te perguntando, onde está o seu tesouro? O que você tem de mais precioso na sua vida? Ou melhor, qual a natureza do seu tesouro? O que você mais almeja? Onde a sua confiança está? Onde os seus esforços estão empenhados? Eu não tenho a menor dúvida, meus irmãos. Eu não tenho a menor dúvida de que se o seu tesouro se encontra em cofres
terrenos, ou seja, protegidos nesses cofres, de modo que nenhum deles nessa terra está completamente seguro. Nenhum tesouro protegido em cofres terrenos está seguro. E nisso, meus irmãos, consiste o alerta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso consiste o alerta do nosso Mestre. Se os seus tesouros são as riquezas, o dinheiro, o lucro, ou as joias preciosas que poucos homens podem ter, se o seu tesouro for o trabalho, o seu suor, no qual você põe a sua confiança, eu te afirmo que a qualquer momento, você pode perder tudo. A qualquer momento, tudo pode simplesmente sumir. Sem explicações. Como Jó não tinha explicações para num dia ele ter tudo e no outro ele não ter nada. Se o seu tesouro conquistado, se aquilo que você mais aprecia for a sabedoria, o conhecimento, os títulos acadêmicos de anos de estudo, de preparação, e de labuta, e de leitura e mais leitura, eu não tenho impedimentos para falar que a qualquer momento tudo pode ser perdido. Como num piscar de olhos, um dia você tem, no outro você não tem mais. Se o seu tesouro é a preciosidade da vida física, da saúde, ou da família, dos amigos que possuem, se aí consiste, aí está a sua confiança, também tudo isso é fugaz. E a qualquer momento pode simplesmente se esvair como fumaça. O Senhor Jesus, meus irmãos, e nem eu, estamos dizendo que essas coisas elas não possuem valor algum. Elas têm valor, e têm muito valor. Mas se o tesouro adquirido aqui, por longos anos de esforços, por longos anos de labutas, forem apenas os tesouros terrenos, eu sinto em lhe dizer que nenhuma segurança você tem para a eternidade. Nenhum dos bens acumulados e nenhuma das riquezas puramente terrenas podem te dar algum alívio na eternidade, se você não entesourou os tesouros eternos. Esse é o alerta de Cristo. Não acumulem tesouros sobre a terra. É o que Jesus diz. É um claro imperativo, uma ordem negativa. Não façam isso. O mestre ele não está dizendo que você não pode ter nada, nem conquistar as coisas nessa vida. Obviamente não é isso. Porque com a palavra tesouro, ele não está falando do valor monetário, o valor de dinheiro das coisas. E sim o quanto o nosso coração se apega a elas. E faz com que elas tomem um lugar que só o Senhor Deus pode ocupar em nossas vidas. Com tesouro, ele não está falando de valor, mas do quanto o nosso coração se apega a essas coisas. O Senhor nos dá um bom motivo para não fazermos isso, para não criarmos ídolos nos quais o nosso coração encontra um conforto momentâneo. Não crie ídolos das coisas que você conquistou. Ele diz, a terra é onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. De modo que qualquer tesouro, que qualquer coisa que nós encontremos apenas nessa terra para colocar o nosso coração, nosso coração não estará seguro. De modo que você pode ser o mais inteligente, o mais prevenido dos homens, mas o seu tesouro aqui sempre estará à mercê da sua própria fragilidade. As traças e a ferrugem
vão corroer. Os ladrões vão procurar até achar. Escavarão e roubarão tudo o que lhes estiver ao alcance. E você ficará desprevenido. Desprevenido para sempre, pois confiou naquilo que as suas próprias mãos construíram. O Senhor está fazendo um grande alerta contra a idolatria. Há um lugar que pertence só a Deus. Nenhuma outra coisa pode ser colocada nele. Só Ele pode ser o nosso provedor. Só Ele pode ser o nosso sustentador eterno. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, por causa dos seus grandes e perfeitos benefícios. Não devemos fazer como Israel, que produziu seus próprios bezerros de ouro. E Jeroboão disse: aí, Israel, os teus deuses adorem os deuses feitos pelas próprias mãos. Que não produzamos esses deuses com esses tesouros fugazes da terra. Em mais uma parábola do mestre que o Senhor prega, já foi pregada aqui em outro momento, há um certo tempo, temos a ilustração oposta daquele homem que encontrou o tesouro celestial. Convido você a abrir o texto que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo 16. Essa é a ilustração oposta daquele homem. Enquanto um viu o reino de Deus no tesouro e decidiu que a sua vida agora seria dedicada a ele, o outro teve essa atitude que veremos aqui. Versículo 16, está escrito: e Jesus lhes contou ainda outra parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem já era rico e seu campo produziu com muita abundância, com fartura. Então ele começou a pensar, veja, ele mesmo começou a tomar suas decisões baseadas em sua inteligência, em sua suposta sabedoria. Ele pensou: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Ele já era rico, mas ele não tinha mais onde armazenar. E ele passou a considerar o ganho que tinha, o luxo, a riqueza que teria depois de armazenar com segurança a abundância da sua colheita. Versículo 18. Até que disse, aí ele chegou à conclusão: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Essa é a conclusão dele. Eu vou fazer um cofre ainda maior para o meu tesouro. Então direi à minha alma, ele conversando consigo mesmo. A conclusão dele foi: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Ali estava o tesouro daquele homem. E a conclusão que o mestre fala, o mestre diz no versículo 20 é: mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Está muito claro que nenhum daqueles bens, meus irmãos, entesourados nessa terra, nos seus celeiros, nos seus cofres, pôde lhe aproveitar de nada para a eternidade. O seu coração estava em suas riquezas terrenas, mas chegou a hora de prestar contas com um juiz que é insubornável. Que você não tem riquezas para oferecer àquele que é dono do próprio ouro e da prata. Daquele que é infinitamente puro e santo e que não pode se corromper, nem contemplar o mal. Ele estaria diante do Deus insubornável. Quando descobriu o tesouro do reino, o homem da primeira parábola considerou tudo que tinha como perda. Ele pensou: isso aqui não vale nada comparado àquilo. Ali deve estar o meu coração. Ele tirou o seu coração do mundo, das riquezas, da fugacidade, do pecado,
da transitoriedade dessa vida e colocou no reino de Deus, onde estaria seguro. Mas o outro homem construiu celeiros nessa terra para o seu coração. Fechou os olhos para os constantes chamados do Senhor. E terrível foi a sua queda. Que consideremos, meus irmãos, tudo o que temos como perda se essas coisas se oporem ao reino de Deus, se elas tentarem tomar o lugar de Cristo em nossos corações. Devemos perder o apego às coisas terrenas, às coisas passageiras, e considerar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, com a certeza que o Deus provedor nos acrescentará todas as outras coisas, porque a sua palavra diz isso. Depois de tão grande alerta negativo sobre não criarmos ídolos, tesouros para o nosso coração nessa terra, depois de tão grande alerta proclamado pelo Mestre, ele nos ensina agora um preceito positivo. De modo que esse deve ser realizado por todo aquele que de fato encontrou em Cristo o seu tesouro eterno. Em primeiro lugar, ele nos ensina: não acumulem tesouro na terra. Em segundo lugar, ele nos ensina, versículo 20: mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Não é só que não devemos acumular tesouros na terra, é que devemos acumular tesouros nos céus. Agora o Senhor Jesus, com a sua bondade que é sem par, que é única, nos traz essa ordem maravilhosa. Essa ordem está claramente enraizada, apegada ao caráter prático do Evangelho de Deus. Ele diz: ajuntem tesouros no céu. De modo algum podemos esquecer o que o Mestre nos ensinou no comecinho do seu sermão. Uma das primeiras coisas ditas por ele foi: bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Ele estava nos ensinando que a verdadeira riqueza não está em nós e nem podia ser conquistada pelas nossas forças, mas que ele mesmo nos fazia herdar os céus pela graça, pelo seu favor, sem nos cobrar nada. Agora ele diz: ajuntem tesouros no céu. O que isso quer dizer? Ajuntem tesouros no céu. Será que o Senhor está dizendo que de alguma forma a nossa salvação deve ser conquistada por nós ao juntarmos tesouros no céu? É óbvio que não. Certamente não é isso. O que Jesus está nos ensinando é que aquilo em que o nosso coração se apoia, aquilo que temos de mais precioso, deve ser o tesouro santo e puro que só pode estar guardado nos céus. Lá se encontra um cofre que é puro, um cofre que é perfeito, que é inacessível aos ladrões, totalmente livre das traças, totalmente livre das impurezas da ferrugem. Tudo o que entesouramos no céu permanece para a eternidade, seguro. E mais, se o próprio Cristo diz que aqueles que se arrependeram e choraram pelos seus pecados se fizeram bem-aventurados e herdaram o reino dos céus e foram de uma vez por todas perdoados, quem poderá nos separar do seu amor? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ele está guardado nos céus. Esse amor está seguro na eternidade, de modo que nenhum ladrão poderá tirar de Cristo a nossa salvação. Nenhuma traça ou ferrugem poderá corroer a obra que uma vez o Senhor já iniciou em nossas vidas. Ele mesmo conquistou e nossa vida está oculta em Cristo. Também não podemos esquecer de como Deus, que já deu a salvação, a vida eterna pela graça, de graça, a todos os que creem na obra de Jesus, também decide, meus irmãos. É uma decisão de Deus. Ele decide nos recompensar pelos nossos atos de justiça aqui na terra.
Ele decide nos premiar com uma recompensa perfeita nos céus. Porque Ele é o Deus galardoador, é o Deus recompensador. De modo que todo aquele que já foi transformado, de modo que todo aquele que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que faz de nós mais alvos que a neve e mais puros que a branca lã, somos também guiados por Ele em amor para uma vida de santidade e justiça, para uma vida prática de amor, de misericórdia e compaixão. E nisso, em sua bondade infinita, Ele decide nos recompensar, mesmo que Ele seja o agente que nos move para o bem. Quando praticamos a justiça, nós entesouramos nos céus. Nós guardamos o nosso tesouro no céu. Por que praticamos a justiça? Porque o nosso coração está em Cristo que nos salvou. Porque o nosso coração deve estar no Deus gracioso que nos deu a vida. Quando praticamos a justiça, entesouramos nos céus. Já vimos nesse mesmo capítulo, versículos 3 e 4, Jesus diz: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Quando buscamos a Deus confiantes em oração, quando intercedemos pelos nossos irmãos, quando buscamos com verdadeira fé, Ele nos recompensa. No versículo 6 ele já tinha dito: mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Quando buscamos a Deus ao sujeitar o nosso corpo ao Espírito, intercedemos em causas justas, nós somos duplamente recompensados por Deus. Versículos 17 e 18 ele diz: mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Ele é o Deus recompensador. Quando servimos a Deus com verdadeira fidelidade, com verdadeiro amor e temor, quando depositamos nele toda a nossa devoção, quando buscamos com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração, Ele nos recompensa. Não é porque merecemos, não é porque eu sou bonzinho, não é porque você é bonzinho, mas é porque Ele é bom, é porque Ele mesmo tem motivado no coração dos verdadeiros crentes a vontade de servir, de orar, de ajudar o necessitado, de jejuar, de fazer todas as coisas. E Ele, sendo bom, decide recompensar os seus filhos. Como não olhar para esse tesouro brilhante, infinito e perfeito e não olhar para o resto e considerar como lixo e como perda? Como não fazer isso? Porque aquele tesouro, o reino de Deus, é mais excelente do que todos os outros. Lá deve estar o nosso coração. E lá estaremos seguros. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos grande cuidado onde depositamos o nosso coração. Pois, infelizmente, o nosso coração é uma constante fábrica de ídolos. E muitos de nós temos produzido bezerros de ouro e botado nossos corações nas coisas e esquecendo do reino de Deus. Não esqueçamos do maior dos tesouros. Não esqueçamos do Deus que recompensa os seus eleitos, que recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Não esqueçamos que nele nós temos um perfeito e glorioso tesouro. Um tesouro que está seguro nos céus. Que o nosso coração esteja lá, aguardando a eternidade perfeita com Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, temos a conclusão de Cristo. Onde é que estaremos seguros? O Senhor vai concluir. Aqui está o desfecho dessa pequena passagem. São poucas palavras do Mestre e ao mesmo tempo estão carregadas de
um significado que causa impacto para a eternidade. Não é um impacto momentâneo. Aquele que compreende a profundidade das palavras de Cristo deve ser impactado para sempre. No versículo 21, ele diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Primeira coisa que devemos observar, ele diz os seus tesouros, para que nosso coração esteja dividido em muitos lugares. E onde estiver aquilo que mais importa na sua vida, é lá que o seu coração estará também. Essa é a explicação final da mensagem de Jesus. Onde está aquilo em que temos a nossa maior alegria? Onde está aquilo em que você deposita a sua maior confiança? Onde está o nosso motivo primário para viver, para acordar, para nos mover, para existir? Em outras palavras, onde está o seu tesouro? Ou melhor, onde está o seu coração? Porque ele estará com o seu tesouro. Não tenho dúvida, não tenha dúvidas, meu irmão. Onde estiver o seu tesouro, é lá que vai estar o seu coração. Ou seja, a sua devoção, a sua dedicação, o seu amor. Essa verdade é absoluta, é universal. O que muda de caso para caso, o que muda de uma situação para outra, é a natureza do seu tesouro. O que muda de um caso para outro é se o seu tesouro se encontra aqui na terra, se é um tesouro perecível, ou se ele se encontra no céu e ele é permanente para a eternidade. Hoje você tem a opção de devotar-se a Cristo. E ele está disposto a te dar a verdadeira salvação. Ele está disposto a te fazer herdar a vida eterna e o reino dos céus. Ele está disposto a te dar tudo o que jamais terá fim. Não perece e nunca perderá o seu valor. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar em quantos relatos bíblicos não temos de homens que tinham o seu tesouro nos céus e já colhem agora, nesse momento em que ainda estamos aqui, eles já colhem o fruto do gozo perpétuo, da glória eterna e da bem-aventurança que é servir a Deus, que eles já estão agora em estado de alegria eterna. Vocês já pararam para pensar nisso? Faltaria muito tempo para a gente descrever todos os casos da Bíblia de homens santos que já desfrutam nesse momento a glória e a eternidade do seu tesouro no reino de Deus. Faltaria tempo para falar de Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam em Cristo. O seu tesouro estava no Deus de Israel, no Senhor dos Exércitos. De modo que eles não temeram. Eles não temeram as ameaças de Nabucodonosor, que dizia, olha, se não se dobrar a minha estátua, vocês serão lançadas na fornalha de fogo ardente. Eles não temeram e foram lançados. E lá estavam com o Messias, o quarto homem da fornalha. Não faltaria muito tempo para falar de Daniel, que preferiu ser jogado na cova com os leões do que perder a sua fidelidade a Deus. E ele não perderia, porque o seu tesouro não era a própria vida. Não era o próprio bem-estar, mas era Cristo. Era o Messias. E fielmente ele continuou orando dia e noite. E o próprio Deus o salvou. O que diremos de Pedro, que foi cingido como Cristo em sua morte na cruz? E não temeu, porque o seu tesouro estava nos céus. Ou o que dizer de Paulo, que se alegrou por tantos sofrimentos pelo Evangelho? Porque o seu coração estava no Deus que é eterno. Ou em tantos outros mártires, meu irmão, que entregaram a sua vida por amor. Não haveria tempo para falar de Estevão,
da irmã Perpétua, de João Batista, de Tiago ou da irmã Felicidade, que foram martirizados porque o seu tesouro não estava nessa terra, estava nos céus. Por que todos eles morreram? Eles morreram porque eles consideraram tudo como perda. Eles tinham na sua mente e nos seus olhos o Deus galardoador, recompensador que estava em seus corações. Eles tinham a certeza da realidade das palavras de Deus que está escrita no Salmo 116, versículo 15, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Na palavra de Deus, meus irmãos, infelizmente também há um relato de tantos outros homens que, mesmo sendo apresentados para eles o reino de Deus, eles deliberadamente rejeitaram. Eles preferiram depositar os seus corações nos tesouros perecíveis dessa terra. E de nada isto lhes aproveitou. Temos o relato de Saul, que amou tanto o reino de Israel, o trono que Deus lhe havia dado, pois o próprio Deus tinha lhe ungido o rei de Israel, que ele esqueceu do Deus que o ungiu. Ele passou o resto da vida atormentado pela sua vaidade, porque Deus o havia desamparado. Judas, que andou com Cristo 3 anos, amou tanto o dinheiro que traiu o Senhor, pois o seu tesouro estava naquelas moedas de prata. Ananias e Safira colocaram o seu coração nas riquezas, e por isso eles tentaram enganar o Espírito Santo, e ali mesmo eles pereceram diante da igreja. O Senhor requer de nós o nosso coração. Ele está disposto a te salvar, mas Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Por isso, que a verdade das nossas vidas seja como a de Josué 24:15, que diz: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá estará sempre o nosso tesouro. Hoje você é chamado, meu irmão, pelo Senhor para depositar de uma vez por todas o seu coração, para confiantemente depositar toda a sua riqueza em Cristo, para que a sua confiança esteja nele, e para que podemos cantar alegremente o coro daquele hino antigo que diz: foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz, pois lá está o nosso tesouro. Que o Senhor Deus aplique as suas palavras em nossos corações. Eu convido você a cantarmos juntos esse hino com grande alegria.